Empresário viúvo chega cedo em casa e vê empregada em um gesto inesperado com os filhos cadeirantes. Ele nunca chegava cedo. Nunca. Aquela casa conhecia seus passos apenas à noite, quando o silêncio já havia engolido tudo. Mas naquele dia, ele chegou cedo. Cedo demais. O carro parou diante do portão de ferro ainda com o motor quente. O relógio marcava pouco depois das 4 da tarde, um horário que não combinava com a vida dele, nem com a dor que carregava. Augusto Valença desligou o carro e ficou alguns segundos parado, com as mãos apoiadas no volante, o peito apertado, a respiração curta, empresário respeitado. Viúvo havia 3 anos. Pai de 2 filhos cadeirantes, um homem que construiu impérios, mas perdeu o controle da própria casa. Ele saiu do carro devagar. O jardim estava bem cuidado demais, perfeito demais, como se a ordem externa tentasse esconder o caos de dentro. Ao atravessar a porta principal, sentiu o impacto conhecido. Silêncio. Aquela casa sempre foi grande, luxuosa, fria. Depois da morte de Laura, sua esposa, o silêncio passou a morar ali. E nunca mais saiu. Augusto tirou o paletó, jogou sobre a poltrona da entrada e caminhou pelo corredor. Fotos nas paredes, sorrisos congelados no tempo, antes do acidente, antes das cadeiras de rodas, antes do mundo desabar. Ele pretendia subir direto para o escritório, como sempre fazia, mas algo o fez parar. Um som, fraco, quase tímido, uma melodia. Augusto franziu a testa. Ninguém costumava tocar música naquela casa, muito menos aquela hora. Ele avançou alguns passos e então ouviu risadas. Risadas infantis. O coração dele disparou. Seus filhos não riam daquele jeito havia meses, talvez anos. A mão de Augusto tocou a parede buscando apoio. Algo estava errado, ou certo demais para ser real. Ele chegou à entrada da área externa e viu. Parou. O mundo parou com ele. Seus 2 filhos estavam lado a lado, sentados em suas cadeiras de rodas, posicionados diante de uma mesa simples montada no jardim. Havia pães, frutas, um cuidado que ele não lembrava de ter autorizado. O menino segurava um acordeão pequeno, vermelho, os dedos rígidos se movendo com esforço. A menina, ao lado, segurava um violão quase maior que o próprio corpo, sorrindo como se não houvesse peso algum sobre ela. Eles tocavam, erravam notas, riam dos erros, tentavam de novo. E atrás deles estava ela, a empregada, Helena, de uniforme simples, avental branco, luvas amarelas ainda nas mãos. Os braços dela estavam abertos, abertos como asas, como um convite, como um abraço que não tocava, mas sustentava. Ela sorria, um sorriso verdadeiro, livre, proibido naquele lugar. Ela se movia levemente, marcando o ritmo com o corpo, incentivando, celebrando cada som como se fosse um concerto inteiro. Augusto sentiu algo se romper dentro dele. Era ali, naquele gesto inesperado, naquela cena que ele jamais imaginou presenciar. A empregada não limpava a casa, não cozinhava, não obedecia ordens. Ela fazia algo muito mais perigoso. Ela dava aos filhos dele algo que ele havia esquecido de dar: alegria, presença, vida. O piso rangeu sob o peso do sapato de Augusto. Helena congelou, os braços baixaram imediatamente, o sorriso desapareceu. Ela se virou e o viu. O medo atravessou o rosto dela como um relâmpago. Senhor Augusto, a voz saiu baixa. Eu posso explicar. As crianças perceberam o pai. A música parou. O acordeão silenciou. O violão ficou suspenso no ar. Os sorrisos se apagaram devagar. O silêncio voltou, mais pesado do que nunca. Augusto não respondeu. Observava. A mesa posta. Os instrumentos. Os filhos. Há quanto tempo ele não via aquele brilho nos olhos? O que está acontecendo aqui? Perguntou finalmente. A voz não saiu dura. Saiu cansada. Helena abaixou a cabeça. Eles estavam tristes hoje.
A fisioterapia foi difícil. Eu só tentei ajudar. Augusto deu alguns passos à frente. Ajoelhou-se diante dos filhos. Vocês estão bem? O menino assentiu. A menina sorriu tímida. A gente esqueceu da cadeira, papai, ela disse. A frase atravessou Augusto como uma lâmina lenta. Ele fechou os olhos por um instante. Quando abriu, estavam marejados. Ele se levantou, olhou para Helena. Ela esperava a demissão, a humilhação, o fim, mas recebeu outra coisa. Obrigado, ele disse. A palavra caiu estranha no ar. Helena ergueu os olhos sem acreditar. Senhor, obrigado por fazer o que eu não consegui. O vento passou pelo jardim. As folhas se moveram. A casa pareceu respirar pela primeira vez em anos. Augusto ainda não sabia. Mas aquele gesto inesperado era apenas o começo, porque aquela mulher escondia um passado. Aquela casa escondia segredos, e alguém, muito em breve, tentaria destruir tudo aquilo. Você já se perguntou o que acontece quando um homem chega cedo demais e descobre tarde demais o que realmente importa? Parte 2. A casa que não sabia sentir. Augusto ficou ali por mais tempo do que planejava. Não entrou, não interrompeu, apenas observou. Os filhos voltaram a tocar, ainda inseguros, como quem testa se a alegria seria permitida por mais alguns minutos. Helena manteve certa distância agora. Braços baixos, postura contida, mas o olhar ainda aceso, atento a cada respiração deles. O sol descia devagar, pintando o jardim com tons quentes. Aquela casa nunca foi tão viva. Augusto sentou-se em uma das cadeiras externas, o corpo pesado, a mente em guerra. Ele percebeu algo incômodo. Se tivesse chegado no horário de sempre, nunca teria visto aquilo. Nunca. O acordeão parou. O menino respirava ofegante. Cansou? Augusto perguntou. Um pouco, respondeu sorrindo. Helena se aproximou rapidamente, ajustando a posição das mãos do garoto, oferecendo água, com a naturalidade de quem fazia aquilo todos os dias. Todos os dias. Augusto engoliu em seco. Há quanto tempo você faz isso? Perguntou. Helena hesitou. Desde que percebi que eles ficavam mais calmos com música. Às vezes é só 5 minutos, às vezes mais. E por que nunca me contou? Ela respirou fundo. O senhor nunca perguntou. A frase não veio como acusação. Veio como constatação. Um silêncio constrangedor caiu entre eles. Augusto se levantou. Prepare o jantar, disse. Para todos nós. Helena arregalou os olhos. Para todos. Para todos. Era a primeira vez. Naquela noite, Augusto sentou-se à mesa com os filhos, sem celular, sem pressa. Observou como Helena adaptava os talheres, como cortava a comida, como respeitava o tempo deles. Ele não sabia fazer nada daquilo. A culpa voltou. Depois do jantar, as crianças foram levadas para o quarto. Augusto ficou na sala. Chamou Helena. Sente-se. Ela obedeceu rígida. Quero saber quem você é, ele disse. De verdade. Ela demorou a responder. Sou alguém que ficou, disse por fim. E foi ali que a dor real começou a se abrir. Helena contou sobre as noites em claro, as crises, os dias em que os meninos perguntavam pela mãe. Eles perguntam menos agora, ela disse. Mas ainda sentem. Augusto fechou os olhos. E eu? Ela hesitou. O senhor se escondeu. A palavra doeu. No trabalho, nos números, nos compromissos, era mais fácil. Ele assentiu. Era verdade. O flashback veio sem pedir licença. O dia do acidente, a chuva, o telefone tocando, o hospital, Laura no chão da escada, o corpo torto para proteger os filhos. As cadeiras de rodas se tornaram permanentes. Ela não. O funeral, o silêncio, a culpa. Augusto abriu os olhos.
Eu prometi a ela que cuidaria deles, disse, com a voz quebrada, mas não sabia como. Helena o encarou. Então aprenda. Simples assim. Naquela madrugada, Augusto não dormiu. Ficou sentado no quarto dos filhos, observando-os respirar. Fez uma promessa silenciosa. Ele iria mudar. No dia seguinte, cancelou reuniões. Na semana seguinte, recusou uma viagem internacional. Começou a aparecer, nas terapias, nas consultas, nos dias difíceis. Helena observava. Algo estava mudando. Mas nem toda mudança vem sem ameaça. Uma carta chegou. Timbrada, formal, fria. Era do pai de Laura. Solicitação de revisão de guarda. Augusto sentiu o sangue gelar. O passado voltava para cobrar. E dessa vez, não viria com misericórdia. Você acha que um homem pode mudar rápido o bastante para salvar tudo o que ama? Parte 3. Quando o passado bate à porta. A carta ficou sobre a mesa por horas. Augusto não a rasgou, não respondeu, não ligou para ninguém, apenas olhou. O papel parecia pesado demais para algo tão fino. Pedido de revisão de guarda, avaliação de ambiente, relatórios psicológicos. Cada palavra era uma ameaça disfarçada de formalidade. Helena percebeu no instante em que entrou na sala. "Aconteceu algo?" perguntou. Augusto empurrou a carta em direção a ela. Ela leu devagar. Quando terminou, levantou os olhos. "Eles vão tentar usar tudo", disse. "O passado, o silêncio, a ausência. E vão conseguir." Ele respondeu, amargo. Helena se aproximou. "Não, se o presente falar mais alto." Naquela noite, Augusto sonhou com Laura. Ela estava na escada. Sorria, mas não dizia nada. Ele acordou suando. No café da manhã, as crianças estavam quietas. "Papai, você vai embora de novo?" perguntou a menina sem olhar para ele. Augusto se ajoelhou. "Não, eu fico." A promessa precisava virar prova. Ele começou a documentar tudo, terapias, avanços mínimos, crises superadas, e começou a aprender. Como empurrar a cadeira sem machucar, como ajudar no banho, como ouvir quando não há palavras. Helena ensinava sem impor. Havia nela uma paciência antiga, quase maternal. Certa noite, Augusto perguntou: "Você tem filhos?" Ela demorou. "Tive", respondeu. O silêncio se esticou. "O que aconteceu?" Ela respirou fundo. "Perdi." A revelação caiu como uma pedra. Helena contou sobre o filho que nasceu com problemas graves, sobre o hospital público, sobre a espera, sobre o dia em que voltou para casa sozinha. "Quando vi seus filhos", ela disse, "eu reconheci a dor e fiquei." Augusto sentiu o nó no peito. "Você nunca falou disso." Algumas dores não pedem palco. A audiência se aproximava. O pai de Laura apareceu na casa sem avisar. Alto, imponente, olhar duro. "Você não é capaz", disse direto. Nunca foi. Augusto não gritou, não recuou. "Eu estou aprendendo", respondeu. "Aprender não devolve anos, mas muda o futuro." As crianças ouviram tudo. Naquela noite, tocaram música mais tempo do que nunca, como se soubessem. O dia do julgamento chegou. Augusto entrou no fórum com medo, mas também com algo novo: coragem. Helena sentou-se atrás. Os argumentos vieram pesados, acusações, relatórios antigos. Quando perguntaram quem cuidava das crianças, Augusto apontou para Helena. "Ela." "Então ela é a mãe?" provocou o advogado. Augusto respirou fundo. "Não, mas foi quem ensinou este pai a ser pai." Helena foi chamada. Falou com calma, com verdade. "Eles não precisam de perfeição", disse. "Precisam de amor constante." O juiz pediu um intervalo. As crianças esperavam no corredor, com os instrumentos. "Papai, a gente pode tocar?" perguntou o menino. Augusto assentiu. Eles tocaram. As notas ecoaram pelo prédio frio. Pessoas pararam, olharam, sentiram.
O juiz voltou com os olhos marejados. A decisão veio firme. As crianças ficariam, mas com acompanhamento, compromisso, mudança real. Augusto aceitou tudo. Saiu do fórum com os filhos. Helena caminhava ao lado, mas ele sabia. A ameaça tinha recuado, não desaparecido. E algo maior ainda estava por vir. Porque algumas batalhas não terminam com uma sentença, elas apenas começam. Você ficaria, mesmo sabendo que o preço seria tudo? Parte 4. A promessa que não podia ser quebrada. A casa parecia diferente depois do julgamento. Não maior, não menor, mais viva. Augusto entrou com os filhos naquela tarde como quem retorna de uma guerra silenciosa. Nenhum deles falou nada no carro. Mas havia algo nos olhos das crianças que não estava ali antes. Confiança. Helena preparou um lanche simples. Nada sofisticado, mas havia cuidado em cada detalhe. Augusto observou aquilo e sentiu o peso da promessa que havia feito no fórum cair sobre os ombros. Agora não era discurso, era rotina. "Papai", chamou o menino, "você vai trabalhar hoje?" Augusto hesitou. A resposta antiga quase saiu, mas morreu na garganta. "Vou ficar." A menina sorriu. Pequena, mas verdadeira. Naquela noite, Augusto reuniu os filhos na sala. Sentou-se no chão com eles. "Eu preciso dizer algo", começou. "Eu errei." As crianças ouviram em silêncio. "Errei quando achei que dinheiro cuidava de tudo. Errei quando me escondi da dor. Mas eu prometo que nunca mais vou desaparecer." Ele colocou a mão sobre as deles. "Mesmo quando for difícil." Foi ali que a promessa ganhou corpo. Os dias seguintes foram duros. Crises, noites sem dormir, cansaço físico. Augusto sentiu o corpo reclamar, a mente falhar. Houve um dia em que ele perdeu a paciência. Levantou a voz, saiu do quarto batendo a porta. Sentou-se no corredor e chorou. Helena se sentou ao lado. "Amar também cansa", ela disse, "mas não abandona." Augusto respirou fundo. "Eu tenho medo de falhar de novo." "Então fique com medo", respondeu ela. "E fique mesmo assim." Algo se transformava entre eles. Não romance, não ainda. Respeito, parceria, confiança construída no silêncio. Mas o mundo fora daquela casa não descansava. Uma nova ameaça surgiu. A empresa de Augusto começou a ruir. Investidores desconfiados, boatos, pressão. "E se você não voltar ao ritmo antigo, perde tudo", disseram. Augusto olhou para os filhos. "Então eu perco." A decisão foi tomada. Ele venderia parte da empresa, reduziria o império, para ganhar algo maior. Tempo. A família de Laura não aceitou a decisão judicial em silêncio. Começaram ataques indiretos, denúncias anônimas, visitas inesperadas do conselho tutelar. Cada visita era um teste, e cada teste uma chance de provar a mudança. Helena permaneceu firme, organizada, atenta, presente. Certa noite, Augusto a encontrou chorando na cozinha. "O que foi?" perguntou. "Medo", ela respondeu, "de perder isso." Augusto respirou fundo. "Eu também tenho medo", disse, "mas prometi." Ele segurou a mão dela, não como patrão, não como salvador, como alguém que também precisava de apoio. Naquela madrugada, os filhos acordaram com dor. Augusto correu. Helena veio junto. Eles passaram a noite no chão do quarto, contando histórias, cantando baixinho. Quando o sol nasceu, Augusto percebeu. Ele estava exausto, mas inteiro. Algo nele renascia, e renascimento sempre cobra um preço, porque quando você muda, o mundo tenta te puxar de volta. E o próximo ataque não viria com papéis, viria com crueldade. Você continuaria, mesmo quando tudo tenta te quebrar? Parte 5. Quando a crueldade muda de forma. A primeira ligação chegou numa manhã chuvosa.
Augusto atendeu distraído, enquanto ajudava o filho mais velho a ajustar a postura na cadeira. Senhor Augusto Valença? A voz do outro lado era neutra demais. Aqui é do Conselho Tutelar. O coração dele afundou. Recebemos uma denúncia anônima, continuou a voz. Precisamos agendar uma visita. Helena percebeu a mudança no rosto dele. Não perguntou nada, apenas se aproximou. Augusto desligou. Eles não vão parar, ele disse baixo. Então nós não paramos, Helena respondeu. A visita aconteceu 2 dias depois. Uma assistente social. Um olhar atento demais. Um bloco de anotações sempre aberto. Ela observou tudo. O quarto, os remédios, as rotinas. Fez perguntas difíceis. Quem cuida das crianças quando o senhor sai? Eu quase não saio. E quando sai? Eu fico. Helena interveio apenas quando necessário. Sem exageros, sem encenação. Verdade pura. A mulher anotou. Observou os meninos. Vocês gostam de morar aqui? Perguntou. O menino respondeu primeiro. Aqui tem música. A menina completou. E o papai fica. A assistente social fechou o caderno. Voltarei com o relatório. Quando ela foi embora, Augusto sentou-se no sofá como se tivesse corrido quilômetros. Isso vai acabar? Perguntou. Helena olhou ao redor da casa. Só quando eles cansarem de perder, mas a crueldade não se contenta com burocracia. Na semana seguinte, um vídeo apareceu nas redes sociais. Editado, cortado, fora de contexto. Mostrava Augusto perdendo a paciência em um momento de crise antiga, gravado meses antes por alguém da equipe de enfermagem que já não trabalhava ali. O título era cruel. Empresário negligente com filhos cadeirantes. A repercussão foi imediata. Comentários, ataques, julgamentos. A empresa sentiu o impacto. Clientes recuaram, parceiros se afastaram. Augusto sentiu o velho impulso. Fugir, trancar-se no trabalho. Mas naquela noite, a menina entrou no quarto dele. Papai, você está triste? Ele assentiu. Quer ouvir música? Ela colocou o violão sobre a cama, tocou devagar, errando, tentando. Augusto chorou em silêncio. Ali, ele decidiu. Não se esconderia mais. No dia seguinte, fez algo que nunca havia feito. Gravou um vídeo, sem produção, sem roteiro, sentado no chão da sala, com os filhos ao lado. Eu não sou perfeito, disse. Sou um pai aprendendo, errando, ficando. Mostrou a rotina, as terapias, as risadas, e mostrou Helena. Ela não é só uma funcionária, disse. É parte da nossa família. O vídeo não viralizou de imediato, mas tocou quem precisava. Mensagens começaram a chegar. Outros pais, outras mães, gente cansada de parecer forte. A ameaça começou a perder força, mas deixou marcas. Helena foi abordada na rua. Você está fazendo isso por dinheiro? Perguntaram. Ela voltou para casa tremendo. Eu não aguento mais, disse, chorando. Augusto segurou o rosto dela. Você não está sozinha. Foi a primeira vez que ele disse aquilo, não como promessa, como fato. Naquela noite, os 4 dormiram na sala, colchões no chão, música baixa, uma fortaleza improvisada, mas o inimigo real ainda não tinha mostrado sua face final, porque quando a crueldade falha em público, ela ataca no silêncio. Você protegeria quem ama, mesmo quando o mundo inteiro aponta o dedo? A casa estava estranhamente calma naquela manhã. Não era uma calma boa, era densa, pesada. Helena percebeu primeiro. As crianças ainda dormiam quando ela ouviu o portão abrir. Não o som normal, o som metálico de algo sendo forçado. O coração acelerou. Ela caminhou até a janela da cozinha e espiou por entre a cortina. Um carro escuro, vidros fechados, nenhuma identificação. Augusto! Chamou baixo. Ele surgiu no corredor ainda de pijama. O que foi? Helena apontou. O carro estava parado diante da casa. Dele desceu o advogado do pai de Laura. Sozinho. Sem aviso. Augusto sentiu o estômago embrulhar. Eu cuido disso,
disse, tentando manter a voz firme, mas Helena segurou o braço dele. Não enfrente sozinho, eles foram juntos. O homem abriu um sorriso frio quando os viu. Senhor Augusto, disse, precisamos conversar. Agora. Não sem aviso, respondeu Augusto, e não na minha casa. A casa onde duas crianças vulneráveis estão sendo expostas a riscos emocionais? Provocou o advogado. Helena sentiu a raiva subir. Elas estão seguras, disse. Mais do que nunca. O homem ignorou. Temos novas provas, novas denúncias e um pedido emergencial. Augusto respirou fundo. Vocês não vão levar meus filhos. Veremos. O carro foi embora, mas deixou algo para trás. Medo. Naquela noite, as crianças estavam inquietas. Papai, disse o menino, a gente vai embora daqui? Augusto ajoelhou-se. Ninguém vai tirar vocês daqui. Ele acreditava nisso, mas o medo agora tinha endereço. Dias depois, Helena não voltou do mercado no horário. Augusto ligou. Nada. O tempo passou. O peito apertou. Ele saiu com o carro, refazendo o caminho. Encontrou Helena sentada no ponto de ônibus, pálida. O que aconteceu? Perguntou desesperado. Eles me abordaram, disse ela. Disseram que eu devia sair, que isso não era meu lugar. Augusto fechou os punhos. Quem? Pessoas do pai de Laura. Ela começou a chorar. Eu não tenho mais forças. Augusto sentiu algo quebrar, mas também algo endurecer. Eles mexeram com a pessoa errada. Naquela noite, ele ligou para um antigo amigo, um advogado que devia favores. Eu preciso lutar, disse. De verdade. O plano começou a se formar. Documentos, gravações, testemunhos. Helena foi orientada a registrar ocorrência. As crianças participaram de avaliações com profissionais independentes. Tudo era registrado, cada passo, cada ameaça. Mas o golpe final ainda viria. Em uma manhã comum, uma viatura parou diante da casa. Augusto sentiu o chão sumir. O oficial foi direto. Recebemos uma ordem judicial provisória. Helena apertou a mão de Augusto. Não, sussurrou. As crianças ouviram, começaram a chorar. Augusto se colocou à frente. Vocês não vão passar por mim. O oficial hesitou. Senhor, isso é temporário. Augusto respirou fundo e então fez algo inesperado. Então fique aqui, disse. Observe, veja quem cuida, quem ama, quem fica. O oficial olhou em volta. Viu a casa adaptada. As crianças abraçadas. Helena tremendo, mas presente. Ele pediu tempo. Ligou para o juiz. A ordem foi suspensa. Por enquanto. Quando a viatura foi embora, Augusto caiu de joelhos. Helena o abraçou. Ali, no chão da sala, ele fez a promessa mais importante de todas. Eu vou até o fim. O fim ainda estava longe e exigiria sacrifícios que ele nem imaginava. Mas agora, ele não estava mais sozinho. Você teria coragem de enfrentar o sistema quando tudo parece perdido? Depois da viatura, ninguém dormiu naquela casa. As crianças cochilaram no sofá, exaustas de chorar. Helena permaneceu sentada no chão, costas na parede, os olhos vermelhos. Augusto andava de um lado para o outro como um leão enjaulado. O medo agora tinha forma, nome, estratégia. Eles vão tentar de novo, ele disse, e vão vir mais fortes. Helena levantou o rosto. Então precisamos ser mais fortes também. Na manhã seguinte, Augusto tomou uma decisão que mudaria tudo. Reuniu a equipe da empresa. Vou me afastar da presidência, anunciou. Silêncio. Temporariamente, completou. Preciso proteger minha família. Alguns tentaram convencê-lo a não fazer aquilo. Outros já calculavam prejuízos. Ele não discutiu. Saiu da sala leve e falido aos olhos deles, mas inteiro. O plano era claro. Expor a verdade, não como defesa, como história. Augusto começou a escrever, noites inteiras contando tudo,
A perda da esposa, o acidente, a culpa, a ausência, o despertar. Helena ajudava com detalhes que ele não lembrava. As crianças desenhavam enquanto ele escrevia. A casa virou trincheira, mas a ameaça não descansava. O pai de Laura apareceu na imprensa, entrevistas, discurso calculado. Meus netos estão sendo manipulados emocionalmente, dizia, por pessoas interessadas. Helena foi citada, insinuaram intenções, mancharam reputações. Ela parou de sair de casa. Eles estão me apagando, disse. Augusto segurou as mãos dela. Não vão conseguir. Ele publicou o texto, não como empresário, como pai. A repercussão foi lenta, mas profunda. Pessoas começaram a compartilhar, a comentar, a se identificar. Outros pais de crianças com deficiência apareceram, relataram histórias semelhantes. A narrativa começou a mudar. Mas o pai de Laura tinha um último trunfo, um pedido definitivo de guarda total. Audiência marcada. Dessa vez, não haveria suspensão. Era tudo ou nada. Na noite anterior, Augusto entrou no quarto dos filhos. "Vocês confiam em mim?" perguntou. Os dois assentiram. "Então amanhã, sejam vocês mesmos." Helena ficou acordada até tarde, arrumando documentos. Augusto se aproximou. "Independentemente do que acontecer," ele começou. "Não diga," ela interrompeu. "Ainda não acabou." Ele sorriu. No dia da audiência final, a sala estava cheia. Imprensa, curiosos, olhares famintos. O pai de Laura entrou confiante. Augusto entrou com os filhos. E Helena? O juiz pediu silêncio. As acusações vieram pesadas, cruéis, calculadas. Quando chegou a vez de Augusto falar, ele não levantou sozinho. Chamou os filhos. "Eles vão falar," disse. Um murmúrio percorreu a sala. O menino falou primeiro. "Meu pai fica. Simples." A menina completou. "A Helena ama a gente." Silêncio absoluto. O juiz respirou fundo. Chamou Helena. "Por que você ficou?" perguntou. Ela respondeu com a voz firme. "Porque ninguém fica quando dói. E eu sei o que é doer sozinha." O juiz fechou os olhos por um instante. A decisão viria. E ela não mudaria apenas aquela família, mudaria destinos. Mas antes, havia algo que Augusto ainda precisava fazer, uma última promessa, um último passo. E o renascimento estava mais perto do que nunca. Você acredita que a verdade pode vencer quando é dita pelas pessoas certas? O juiz não falou de imediato. O silêncio se estendeu na sala como uma respiração presa. A imprensa aguardava. O pai de Laura mantinha o queixo erguido, mas os dedos tremiam levemente. Augusto sentiu o suor frio escorrer pela nuca. Os filhos seguravam suas mãos. Helena estava logo atrás, firme como uma coluna invisível. "Antes de decidir," disse o juiz finalmente, "preciso entender algo." Ele olhou diretamente para Augusto. "O senhor acredita que mudou?" Augusto respirou fundo. "Não," respondeu. Um murmúrio percorreu a sala. "Eu estou mudando," continuou, "todos os dias, porque ser pai deles não é um estado final, é uma escolha diária." O juiz assentiu lentamente. Chamou a assistente social independente, depois o terapeuta, depois o médico. Todos falaram da mesma coisa: presença, vínculo, evolução emocional. Quando o pai de Laura tentou interromper, o juiz levantou a mão. "O senhor ama seus netos," disse. "Mas amar não é o mesmo que cuidar." O homem abaixou o olhar pela primeira vez. A decisão veio clara. As crianças permaneceriam com Augusto, guarda definitiva, com uma observação registrada em ata. Ambiente afetivo estável e em constante evolução. A sala explodiu em murmúrios. Helena levou a mão à boca. Augusto fechou os olhos. Não chorou. Ainda não. Quando saíram do fórum, os filhos riram. Riram alto. Augusto caiu de joelhos no estacionamento. Ali, diante de todos. Chorou como não chorava desde o enterro de Laura. Helena o abraçou.
Você conseguiu, ela disse. Nós, ele corrigiu. Os dias seguintes foram de reconstrução. A empresa se estabilizou em novo formato. Menor, mais humana. Augusto passou a palestrar para outros pais. Não como exemplo, mas como alguém em processo. A casa mudou. As paredes ganharam desenhos. A música virou rotina. O silêncio aprendeu a dividir espaço. Helena recebeu uma proposta. Quero que fique, disse Augusto. Não como empregada, como parte da família, com contrato, com respeito. Ela aceitou, mas com uma condição. Que essa casa nunca volte a ser um lugar onde ninguém sente. Ele prometeu e cumpriu. Meses depois, Augusto chegou cedo de novo. Encontrou os filhos tocando música. Helena de braços abertos. O mesmo gesto. Mas agora, ele fazia parte da cena. Sentou-se no chão, bateu palmas fora do ritmo. Riu. Era o renascimento. Não perfeito, mas verdadeiro. E aquela história não era só deles. Era de todos que achavam que tinham chegado tarde demais. Se essa história tocou você, inscreva-se, porque sempre existe tempo para ficar.